Campina Grande, segunda-feira, 13 de janeiro. Você que está conosco, não mude de canal, continue ligadinho com a opção para a vida, porque Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração nessa manhã. Estamos iniciando mais uma semana que Deus está acrescentando à nossa existência. Você ouvirá outra vez o pastor Antônio Júnior. Desejamos deixá-los com a cantora Denise, louvando a Deus com esta belíssima música. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim
no texto de Romanos 15:13, nós vamos discorrer então essa ideia sobre essa força, esse poder que é a nossa fé, que é um dom de Deus e que de fato é o segredo para vencer todos os desafios. Diz assim o texto: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que texto poderoso, né, irmãos? Que texto desafiador para nós. E desafiador porque quando nós olhamos para o mundo, nós observamos um ambiente atual extremamente desafiador. O bombardeio é constante, posso dizer assim. As notícias são desafiadoras. Um dia nós amanhecemos com aquilo que mais choca, pelo menos para mim, choca muito ver tragédias de avião. A gente teve um que foi derrubado por míssil, o outro, uma família inteira foi dizimada, e hoje pela manhã, mais uma vez, amanhecemos com a notícia de que na Coreia do Sul, 179 pessoas morreram com um avião que tentou aterrissar, mas estava sem um trem de pouso e acabou batendo numa barreira, matando 179 pessoas. Então são desafios extremos, notícias. Por um lado, você vê pessoas mentindo, dizendo que a economia do Brasil vai tudo bem. Do outro lado, vários especialistas dizendo que a crise financeira ela é real. E a nossa ida ao supermercado mostra isso na realidade, né? A nossa ida ao supermercado, a gente vê que aquele montante que a gente tinha ano passado para comprar de dinheiro, já não compra o tanto de feira que a gente comprava. E a gente também percebe as crises sociais, né? Por exemplo, a gente vive uma epidemia de morte em acidente de moto. Se você pegar os números do hospital de trauma de Campina Grande, que eles todo final de semana eles dão um boletim, é uma verdadeira epidemia de moto. Aí você passa pelas ruas, aumenta o número de pessoas utilizando de motocicletas sem a placa ou a placa coberta, com um cano de escape estourado, fazendo manobras perigosas. É uma verdadeira epidemia. Então, tudo isso são desafios, dificuldades que nos atingem e faz com que a gente passe a ter também dificuldades emocionais ao ver todas essas coisas. Mas existe uma crise que é uma crise ainda pior, posso dizer assim, é a crise de fé. A perca da capacidade de entender, crer e viver aquilo que a Bíblia meramente ou eficazmente revela para nós. É fato que pelos dias que estamos vivendo e nos afastamos cada vez mais da revelação do Senhor, a gente se sente desorientado, até mesmo para nos responder essa atual crise que nós vivemos, os problemas que nós vivemos, as crises pessoais, as crises existenciais. Mas como nós estamos numa escola bíblica, amém? Estamos numa escola bíblica, aleluia, com um texto traduzido para o português, amém? A gente não pode dizer, ou deixar de dizer, que a Bíblia, ela continua nos ensinando que em meio aos desafios da vida, nós podemos viver com a verdadeira esperança. Uma esperança que não é baseada nas circunstâncias. Embora que nessa introdução eu fale os desafios, algumas crises, isso nos toca,
Mas o que eu quero que toque mais do que os nossos desafios, mais do que as nossas crises, é a esperança que nós temos em Cristo. É a esperança que nós temos na fidelidade de Deus. Então o tema dessa lição da Escola Bíblica Dominical é sobre como podemos manter a nossa fé firme, a nossa esperança viva nesses tempos. Porque é possível termos a nossa fé viva, a nossa esperança viva e experimentar, e não é nada contraditório, experimentar paz em meio a tantas coisas que nós estamos vendo e vivendo ao nosso redor. Ter paz, ter tranquilidade. Esse ano, Deus me deu uma ideia, que eu nunca tinha feito isso, mas olhando a família, olhando essas questões, eu tive uma ideia, chamei Irama, disse: Irama, vamos fazer uma coisa, não é nada referenciado ao Natal ou ao consumismo, mas é uma brincadeira que a gente vai fazer. E nessa brincadeira eu tinha o objetivo de, quando reunirmos, a gente falar dos desafios do ano e que a gente venceu. Então o que é que a gente fez? A gente sorteou, eram 4, né? Eu, Irama, Calel e Cecília. A gente se sorteou. Aí eu tirei Irama e Irama me tirou. E os meninos, né, as crianças, um tirou o outro. Aí eu disse: pronto, agora a gente vai para o shopping e vocês têm até R$50, pelo amor de Deus, para comprar o presente para cada um. E aí eu disse: Cecília, vem comigo, e Calel vai com o Irama. A gente foi do shopping, andou, tal, aquela coisa toda. Depois de um tempo, a gente conseguiu comprar os presentes. E aí, à noite, a gente ia para a casa da tia de Irama, então a gente não ia fazer lá. Então, vamos fazer de manhã logo a troca dos presentes. Mas o que Deus me orientou foi que na hora que a gente foi fazer a troca dos presentes, aí eu disse assim: vamos falar do ano, os desafios do ano. E as bênçãos também, não é? E aí eu me lembrei dos desafios, que eu tive um desafio assim enorme, mas que Deus me deu uma capacidade para superar, porque não é fácil você ter seus pais em idade avançada e ter que colocá-los numa casa de apoio, onde tivesse os cuidados 24 horas, porque na casa dele não podia. E depois ver o papai tendo AVC e eu vi ele, entrei na UTI, vi ele na UTI. Um irmão meu viu e se desesperou. Mas eu vi ele ali e quando o médico chegava, eu confiava naquilo que o médico estava dizendo. Não, ele está reagindo bem e tal. E aí eu fui nessa esperança. Mas quando meu irmão viu, um dos mais velhos, ele entrou em desespero. Ele disse: papai não sai dessa não. E aí eu disse: Senhor, que interessante isso. A gente não está preso àquilo que a gente vê, às circunstâncias, mas a gente fica preso na esperança em Deus. E isso faz toda a diferença, irmãos. Eu estou dando esse exemplo aqui porque foi o que aconteceu comigo e é o que me deu esperança. Porque até mesmo, independentemente do que acontecesse, se ele partisse ou não partisse, a esperança está em Deus, irmãos. As coisas têm que fluir normalmente, amém, meus irmãos? Mas a nossa vida, ela tem que estar viva na esperança do próprio Deus. A nossa fé está em Deus. É isso, irmãos, que a Bíblia vai ensinar o tempo todo. Nós vamos ver nesta lição isso. A realidade dos desafios da vida cristã. A vida cristã, ela é vivida em um mundo caído. Vivemos em um mundo imperfeito, marcado pelo pecado, marcado pela dor, marcado pelo sofrimento. A Bíblia, ela não nos promete, presta atenção, a Bíblia, ela não nos promete viver uma vida livre de dificuldades. Pelo contrário, ela nos ensina que, como crentes, enfrentamos desafios, tribulações. João capítulo 16, versículo 33 diz: no mundo
tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a nossa esperança. Se o sofrimento é uma realidade universal, todos nós enfrentamos momentos difíceis, doença, perda, traição, problema, família, desemprego, dificuldade financeira, entre outras coisas. A diferença para nós crentes é que, mesmo em meio a situações, temos uma fonte de esperança inabalável, inesgotável. Temos, irmãos, a nossa fé em Deus, e isso tem que fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Essa fé que nos move, essa fé que faz até que a gente seja exemplo para os outros. Nós passamos sim por uma pressão social, existe uma dificuldade pessoal com as pessoas, com a sociedade moderna. As pressões de hoje, você ligar 5 minutos é muito tempo, 10 minutos é muito tempo, 10 segundos na Globo, e você vê a desgraça do mundo. Você quer ver como é que está o mundo? Você liga 5 minutos na Globo, aí você vê a desgraça no mundo. Está lá o pensamento do mundo, o que eles estão aceitando, o que eles estão fazendo, o que eles estão... Eu ouvi ontem, eu fiquei besta, que Chaves e Chapolin vai ser censurado, porque lá tem atos de violência. Rapaz, eu assisti Chaves a minha infância toda. Eu sei das piadas de Chaves de cor e salteado, mas todos os dias eu assistia. E nem por isso eu espanco Cecília e Caléu. E nem tenho aquela referência como a educação dos meus filhos. Então nós vivemos, irmãos, essa pressão social todos os dias, que quer moldar a nossa forma de vida, e até aquilo que a gente pode ou não assistir. Mas, em segundo lugar, existe uma esperança para o crente. E essa esperança do crente, ela está fundamentada exclusivamente na fé. E o que é essa esperança do crente? Essa esperança do crente não é simplesmente expectativa de que as coisas vão melhorar. Isso é, irmãos, isso é uma torcida que a gente tem. Mas a nossa esperança, ela está galgada simplesmente em Deus. Se ela está em Deus, se vai melhorar ou não, não interessa. Porque aquilo que é melhor, aquilo que é poderoso, aquilo que é eterno, a gente já tem, que é o próprio Deus. Nós já vivemos na sua presença. Então é como se você tirasse o foco nas coisas que circundam a sua vida e colocasse o foco exclusivamente em Deus, pela sua fé. Pela sua fé. É essa a esperança bíblica, que nos dá essa força para nos sustentar, quando mesmo tudo em nossa volta parece desmoronar. A nossa fé se baseia na certeza de que Deus é fiel e que, no final de tudo, Ele cumprirá o que Ele prometeu. No que Ele prometeu. No texto que nós lemos, Romanos 15:13, a gente percebe e vê Deus fazendo um chamado para a igreja. O chamado de Deus é para a esperança de Deus, aquele que pode encher os nossos corações de alegria, de paz, enquanto confiamos nele. A esperança do crente, ela não é passiva ou baseada nas circunstâncias externas, repito mais uma vez, mas ela é ativa, e o resultado na transformação da nossa maneira de viver. Então, quando colocamos a nossa confiança em Deus,
Ele nos dará a força para superar qualquer situação. Não tem aquele momento que você diz assim: rapaz, se Paim morrer, eu não sei como vou viver. O crente diz assim: se Paim morrer, eu continuarei confiante em Deus. A situação muda, a circunstância da sua mente ela vai mudar. Porque a sua fé e a sua esperança não está baseada em Painho, está baseada em Deus. E aí você entende as circunstâncias da vida e aceita, e tem força para continuar vivendo. Amém, meus irmãos? Esse é um exemplo que eu estou dando, viu? É um exemplo, é uma ilustração. Porque eu posso dizer a mesma coisa dos filhos. Ah, se meu filho morrer, pronto, eu não vou. Vai continuar. Você vai continuar com o seu propósito aqui na terra, confiando em Deus, tendo a esperança em Deus, e sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso faz toda a diferença. Amém, meus irmãos? Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nos dá força para superar qualquer situação. Qualquer situação. Você não vai deixar de compartilhar a situação difícil, mas você não pode deixar de compartilhar a situação difícil e de exaltar a Deus que está lhe sustentando. Aí eu separei duas situações de esperança, uma no Antigo e outra no Novo Testamento. No Antigo Testamento, dentre vários exemplos, a gente tem o exemplo claro de Abraão, que tinha a idade avançada, mas mesmo com a idade avançada, ele continuou vivendo a sua vida devotado a Deus, irmãos. E mesmo na sua idade avançada, ele confiou em Deus, no que Deus tinha dito a ele, de que ele iria ser pai das nações. Havia uma promessa sobre ele. Agora, eu entendo também que em algum momento Abraão teve crise. Em algum momento Abraão ficou pensando, foi dormir, ficou o pensamento, mas pai Deus disse isso, já estou com não sei quantos anos e nada. A minha esposa já velha, como é que ela vai ter bebê? E a Bíblia não diz, mas a gente pode conjecturar que houve as suas crises. Mas eu tenho certeza que em um momento de adoração, em que Abraão foi adorar ao Senhor, como a gente está fazendo essa manhã, ouviu a palavra do Senhor novamente, a sua esperança foi recobrada, e ele então permaneceu firme na sua fé, esperando. E Deus cumpriu, Ele é fiel para cumprir. Então temos a Abraão como essa pessoa que tinha a sua fé e esperança firmes contra qualquer outro tipo de desânimo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, verso 18, ele diz: contra a esperança, creu na esperança, ou em esperança. Outro exemplo que eu posso dar aqui é o próprio Davi. Davi, ele passou numa crise, dentre tantas que ele próprio errou, mas uma foi provocada pelo seu irmão Saul, ou melhor, pelo rei Saul. E ele manteve a sua confiança em Deus em várias ocasiões. Davi clamou a Deus por ajuda, clamou pela força que necessitava, mas isso era uma expressão de esperança que Deus livraria ele da adversidade. Então, Davi também é outro exemplo marcante para nós, no Antigo Testamento, de que a esperança, ela está fundamentada exclusivamente naquilo que Deus pode fazer, e Ele continua a fazer nas nossas vidas. Salmo 42, verso 11: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E essa expressão é do próprio rei Davi. Ele se questionando, porque Davi, e aí outra lição que nós aprendemos, a nossa alma ela não vai deixar de se abater.
ter a alma abatida, ter momentos de depressão, ter momentos de tristeza, não é falta de fé. É algo que acontece na nossa vida, mas é do fundo de momentos como esse que nós puxamos de volta a fé em Deus e Ele nos dá a força necessária, como fez com Davi. No Novo Testamento, o que nós recordamos de pessoa de esperança é o próprio apóstolo Paulo. Esse eu acho que é um dos ícones de esperança do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, ele fala sobre a esperança. E aí eu uso uma analogia da âncora. Paulo fala tanto em esperança que é como se a esperança fosse uma âncora amarrada aos seus pés. Ou seja, que sempre estava com ele, nunca saía de perto dele. E aí nós temos a expressão mais célebre, digamos assim, quando ele junta as coisas mais significativas da vida de qualquer pessoa. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esse é o lema, eu acho que da igreja de Cristo, né? Fé, esperança e amor. Mas dentre essas personagens que eu coloquei como Paulo, de expoente de esperança, eu também posso colocar Jesus Cristo, mas como aquele que nós vamos estar alinhados na esperança, ou seja, a fé, porque ele não apenas enfrentou o sofrimento, a morte de cruz, mas ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e sua ressurreição nos dá a garantia de que mesmo diante da morte, a nossa esperança, a esperança do crente, continua firme e inabalável. Deixa eu pegar outro exemplo também, Jó. Jó foi um dos maiores exemplos de fé, de perseverança, diante do sofrimento. Jó perdeu tudo, sua riqueza, seus filhos, a sua saúde. No entanto, ele não perdeu aquilo que é mais importante, a fé. Em meio à dor, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Capítulo 19, verso 25. Isso mostra que a esperança de Jó não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Outro exemplo, irmãos, que nós podemos colocar aqui é de que quantos de nós, você mesmo, é um exemplo em algum momento de fé na sua vida? Recorde os momentos mais difíceis e que você superou, nos momentos mais difíceis em que você colocou em exercício a sua fé, e você hoje pode contar e dizer que Deus, de fato, é essa única esperança que nós temos, e que por causa disso você venceu, e por causa disso você continua vencendo, e por causa disso você está aqui. Mas como aplicar a esperança em tempos de adversidade? E como eu já disse aqui, e já refrisei várias vezes, mas agora em momento de aplicação, como eu posso aplicar a esperança em tempos de adversidade? Confiando em Deus. É óbvio, mas é isso. Confiando em Deus. As dificuldades virão. O primeiro passo para viver essa esperança é confiar em Deus. E isso significa crer que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo.
Aconteceu. Paciência. Não é assim que a gente diz? Aconteceu. Vamos continuar confiando. E essa frase, embora se tornou um clichê, mas essa é uma frase extremamente poderosa. Deus está no controle de tudo. Isso é poderoso, irmãos. E isso deve confortar os nossos corações. E isso deve nos dar força. Deus está no controle de absolutamente tudo. É pena que nosso tempo está acabando, mas amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir o reverendo Antônio Júnior. Só tenho que agradecer a todos quantos estiveram conosco. Deus abençoe a você, a sua família, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã.